Bom, retornando aqui ao nosso curso, só para dar uma recapitulada, nós estamos na parte de expor corretamente e a exposição ela passa, né, por três itens importantes. Um deles a gente já viu anteriormente, né, nós já vimos anteriormente, que é o nosso ISO. Então, todo mundo aqui já viu a importância do ISO. E no vídeo anterior nós vimos a importância do diafragma. Qual a influência do diafragma, né, a abertura ou fechamento dele na nossa fotografia. Eu já sei que quanto maior a abertura do diafragma, mais luz vai entrar, então eu posso controlar isso lá no ISO. Né? Eu sei também que quanto maior a abertura, menor será a profundidade de campo. Então, se eu quiser uma profundidade de campo maior, eu vou ter que ter uma abertura menor. Se eu tenho uma abertura menor, eu vou ter menos luz entrando, então eu vou ter que compensar isso lá com o meu ISO. Só que aí vem um terceiro fator, que também é influenciador em todo esse processo, que é o nosso tempo de exposição. É o tempo que essa abertura fica aberta. O tempo que o nosso diafragma fica aberto para fazer a nossa foto. Esse tempo ele é inicialmente colocado em um segundo. Só que é um segundo, nesse caso aqui, ó, 1 por 2, 1 por 4. Então é um segundo dividido por 2. Então aqui eu tenho meio segundo de exposição. Tá? Eu tenho 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 e assim sucessivamente. Esse tempo de exposição ele é caracterizado pela nossa máquina. Tá? É a máquina que vai determinar quanto tempo tem de exposição. Não é a lente, é a máquina. Então a máquina que você vai comprar, ela precisa ser uma máquina que tenha um tempo de exposição bom. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Vou retornar aqui para o nosso site, né? Lá para o nosso BH e vou fazer aquela comparação que nós fizemos ontem. Tá? Eu vou aqui para fotografia, máquinas, máquinas da Canon. Vou colocar essa aqui, tá? Essa R7 aqui. E vou colocar aquela mais cara que nós vimos ontem, tá? Aqui, ó, um DX, né? Vou pegar aqui um DX. E vou retornar para nossas especificações, que é as especificações da máquina, tá? Então, a especificação da máquina, deixa eu retornar aqui para a nossa apresentação. O que determina se uma máquina é mais cara ou não é também o tempo de exposição. Por quê? Eu sempre vou levar em consideração a quantidade de fotos mais rápida que ela faz. Me expressei errado, mas já o vídeo já está rolando, eu vou ter que corrigir essa minha observação. Quanto mais rápida a minha máquina fizer uma foto, mais cara ela fica. Tá? Porque quanto mais lenta, eu tenho uma opção chamada bulb, né? Que eu deixo aberta o tempo que eu quiser. Ela pode ficar ali meia hora aberta. A foto vai ficar branca, mas eu deixo o tempo que eu quiser. Então, a máquina, ela nunca é levada em consideração pelo tempo máximo, mas sim pelo tempo mínimo. Então, aqui está 1/1000. Vou retornar lá para a nossa máquina, aqui, e eu vou para a especificação dela. Então, a especificação dela diz o seguinte, ó, shutter speed. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só. Calma aí, pessoal, que acho que tem alguém batendo, mas não é aqui não. Vamos lá. Então, aqui no shutter speed, né, eu tenho 1/8000. Olha só, aqui no Shooter Speed eu tenho 1/8000, tá? Nessa máquina aqui, na R7. E aqui na Canon EOS, vou voltar aqui. Olha aí. Eu também tenho 1/8000. Deixa eu pegar uma
uma máquina mais barata para a gente calcular aqui só um pouquinho. Tá, 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 tá. Aqui, eu vou pegar essa PowerShot aqui, tá? Com certeza a velocidade dela é muito menor do que as outras. Vamos lá. Aqui, ó. 1 sobre 2000, tá? É a velocidade máxima dela, ok? Então, olha só, 1 sobre 2000. Então, essa velocidade aqui, que nós falamos anteriormente, aqui, ela é determinante para você fazer fotos rápidas, tá? E existem algumas especificações, lógico, né? Não são só essas especificações que determinam uma máquina, se uma máquina é melhor do que a outra, mas a quantidade de máquinas que ela faz por segundo é fundamental. Para você fazer foto de esporte, para você fazer fotos com objetos de alta velocidade, como Fórmula 1, esporte de corrida, né? Então, sempre que você quiser trabalhar uma foto rápida, você precisa que a máquina responda de maneira mais rápida. Eu vou passar para vocês aqui depois alguns exemplos de equipamentos mais rápidos e mais lentos, tá? Então, dependendo do tipo de foto que você queira, você vai ter que controlar essa exposição. Só para você ter uma ideia, fotos rápidas, né? Por exemplo, você quer fazer uma foto no estilo pen, que a gente vai falar isso depois, que é uma modalidade de fotografia. Você precisa ter uma máquina com uma velocidade rápida. Porém, se você quer fazer aquela foto da cachoeira, que fica tipo um véu ali, aí você tem que ter exposições mais longas. Então, essa exposição mais longa, até o seu celular faz. Tá? O celular, uma máquina comum, ele faz. Beleza? Então, esses aqui foram os 3 elementos que nós vamos precisar estudar: ISO, diafragma e o tempo de exposição. Tá bom? Deixa eu prosseguir aqui, falando sobre um pouco sobre a sensibilidade do ISO. Né? A sensibilidade dos filmes é indicada por o número de sistema ISO, International Standard Organization, antigamente ASA ou DIN. O sistema DIN é o alemão, ainda é utilizado até hoje. Tá? Os ISOs de 25 a 64 são ISOs considerados de baixa sensibilidade, indicado para grandes ampliações. Então, sempre que você for fazer uma impressão, você vai dar prioridade para ISOs mais baixos. Tá? Então, é comum a gente utilizar hoje fotografias para a mídia, né, para as redes sociais, para um vídeo, para uma TV, para o meio digital, mas nós temos ainda muito material impresso. Então, sempre que você for trabalhar com material de impressão, dê prioridade para ISOs mais baixos, desde que o seu equipamento também suporte. Voltando aqui, ISOs de 100 até 200 são ISOs considerados de média sensibilidade, permitindo ampliações maiores, com nitidez e definição. São indicados para uso geral. Então, é aquela luz que você tem, uma luz mediana, né? É uma luz externa, né? Dependendo do tipo de clima que você tem. Hoje, aqui na nossa cidade, está um clima nublado, então eu teria que ter um ISO até 200. Mas se eu tenho um sol a pino, se eu tenho esse horário que eu estou gravando agora, é 2 horas da tarde. Então, se eu tivesse num dia de verão sem chuva, certamente eu estaria utilizando um ISO 100. Tá? Lembrando que esse ISO ele tem que ser combinado com a abertura que eu vou utilizar e com a velocidade, com o tempo que esse diafragma ele vai ficar aberto, tá bom? ISOs de 400 até 3200 são ISOs considerados de alta sensibilidade, são indicados para fotos em locais de pouca iluminação, sem uso de flash para fotos de ação, que exige maiores velocidades do obturador. Grandes ampliações podem apresentar ligeira granulação, aquilo que a gente já falou, né? Se você tem ISO de 400 até 3200, você vai ter um certo ruído, tá bom? A câmera possui um mecanismo para nos ajudar a chegar à exposição correta, que é o nosso fotômetro. Tá? Ela indica isso, nós estamos falando de das câmeras
profissionais. Em alguns celulares, não é em todos, em alguns celulares você tem esse fotômetro disponível e outros não. O que é o fotômetro? O fotômetro uma informação que você tem na sua máquina que ele mostra para você se a sua foto está equilibrada. Né? Se ela estiver para cá, ela está subexposta. Se ela estiver para cá, está super exposta. Super, ela vai ficar mais clara. Sub, ela vai ficar mais escura. Então, o pequeno retângulo, ponteiro embaixo da régua, mostra que a sua câmera acha da exposição atual. Quando ele está exatamente no meio, como na imagem acima, quer dizer que sua câmera considera que a exposição está equilibrada. Se vai para a esquerda, considera que a foto está subexposta, se vai para a direita, superexposta. Lembrando que isso não é uma regra. Você pode querer sim uma foto mais clara, ou você pode querer sim uma foto mais escura. Isso depende da foto que você quer tirar. Ele coloca isso como um parâmetro para dizer que a foto está equilibrada em relação à luz, mas não significa que você obrigatoriamente precisa seguir essa regra, tá bom? E aqui é um exemplo claro, né, do que a gente tem aqui de um visor de uma máquina profissional. Então aqui eu tenho algumas informações, né? Vou falar das informações que nós já vimos aqui agora. Então aqui eu estou utilizando um ISO alto, que é um ISO automático, está utilizando aqui um ISO 200, tá? Uma abertura de 5.3 e um tempo de exposição de 1/15. Tá? Então a foto aqui ela está equilibrada, né? Porque esse cursor mostra aqui. Se ela tivesse mais escura, ela estaria para cá. Se ela tivesse mais, aliás, se ela tivesse mais escura, ela estaria para cá. Se tivesse mais clara, estaria para cá. Tudo bem? Então, esses são os elementos que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Ok, gente? Então, até a próxima. Deixa eu só parar aqui.